Se eu perguntar para vocês qual o primeiro protagonista que usa escudo de Sekais, com certeza irão falar do Naofumi, mas poucos lembram da nossa lenda Eric, o primeiro Shield Hero. Tatenoyusha no Nariagari, ou A Ascensão do Herói do Escudo, é um isekai que bombou logo no seu lançamento. No seu primeiro episódio, a obra já faz a gente sentir empatia com a situação em que o protagonista se encontra. Porém, a obra também foi alvo de várias polêmicas e discussões acaloradas na comunidade, mas isso a gente fala no decorrer do vídeo. Olá, eu sou o Miyuki e bem-vindo ao meu humilde canal. Nossa história começa do ponto de vista do jovem Naofumi, que após abrir um livro estranho acaba sendo transportado para um outro mundo, acompanhado de outros 3 rapazes. Rapidamente eles descobrem que foram invocados como os heróis escolhidos, esses que têm o objetivo de proteger o mundo das hordas de monstros, que periodicamente acontecem. Cada um dos heróis acaba sendo abençoado com uma das armas cadeais, sendo elas retentoras de um grande poder, e as armas são a espada, a lança, o arco e, claro, o escudo, a arma do nosso protagonista. Com tamanha informação, Naofumi se vê com diversas dúvidas, enquanto os outros heróis parecem ter se adaptado facilmente nessa situação. Eles então acabam se encontrando com o rei, que explica detalhadamente mais sobre isso. Esse rei acaba cedendo os jovens aventureiros para auxiliar os heróis no seu treinamento, mas estranhamente ninguém se disponibiliza para ajudar o herói do escudo. Claramente frustrado, o nosso protagonista implora para alguém entrar no seu grupo, já que como retentor do escudo, ele teria muita dificuldade de upar sozinho. E então, uma jovem acaba se oferecendo para ajudar. A partir disso, é cedido uma pequena quantia de dinheiro para cada herói, para assim eles começarem as suas aventuras. Tudo ia relativamente bem para nosso protagonista, até que ao acordar, ele percebe que os seus pertences e equipamentos foram furtados. Assustado, ele vai se encontrar com sua companheira. Nesse momento, estranhamente a guarda real chega no local e diz que ele cometeu um grave crime. Chegando no próprio rei, o Naofumi tenta se explicar, dizendo que ele não fez isso, que foi um engano, que estão armando para ele. Então, ele percebe que toda essa situação foi armada pela sua própria companheira Melt, sendo essa filha do rei. Acusado injustamente, Naofumi pede para ser transportado de volta para sua casa, coisa que não era possível. E a única forma dele voltar seria acabar com todas as ondas de monstro. E agora, ele injustamente é odiado por todos por um crime que não cometeu. Mas Naofumi não se dará por vencido, e certamente ele terá sua ascensão. Nisso, o telespectador acaba sentindo empatia por ele e o desejo que ele consiga se vingar. E esse desejo vem muito mais pela parte do telespectador do que o protagonista de fato. Acaba sendo um erro que muitos cometem quando vão assistir Tatenoyusha, que é achar que a obra é sobre vingança, coisa que ela nunca se propôs a ser. O Naofumi, ele apenas quer provar sua inocência, nada mais, nada menos. Depois de ser traído, Naofumi encontra uma gigantesca dificuldade de progredir sozinho, já que depois do ocorrido, ninguém iria querer se juntar ao grupo dele. E como retentor de uma arma cardeal, ele não poderia usar outros equipamentos. Logo, ele ficaria restrito a usar apenas um escudo. Então, nessa situação, ele acaba sendo coagido a ter um escravo, que seria uma ferramenta que nunca poderia trair o seu mestre. Ele acaba comprando uma pequena menina meio fera chamada Raftalia, que iria se tornar sua espada e ele seria o seu escudo. Depois disso, a história vai progredindo da seguinte forma. Eles vão evoluindo e se aprimorando, enquanto eles vão seguindo de cidade em cidade, esperando as ondas começarem. No processo, eles vão conseguindo equipamentos melhores, poções, dinheiro e por aí vai. E logicamente, aqui sendo um isekai, nós temos os poderzinhos que acaba sendo a base e também a principal forma de evolução do nosso protagonista, que é a partir do seu escudo, onde o mesmo vai evoluindo e ganhando novas formas ao decorrer que ele vai absorvendo inimigos e objetos. Isso acaba sendo genuinamente interessante, já que na cultura pop não existe tantos personagens que usam escudo com a principal, e dando mais praticidade para o escudo certamente o ajuda, certo? A verdade é que não ajuda. Em Tatenoyusha, as diversas formas que o escudo assume são majoritariamente inúteis. Um escudo corda, um escudo livre,
Isso acaba sendo um problema que está presente em outras obras isekais, que é um protagonista com muitos poderes. Olha só quanto poder ele tem, cara! E com tamanha variedade de escudos, ele só vai usar, na verdade, no máximo uns dois. O com mais defesa no momento e o escudo Berserk para bater. E para complicar isso ainda mais, o escudo Berserk meio que usa todos os outros poderes ao mesmo tempo. Esse problema podia ser facilmente evitado se o número de escudos fosse limitado. Era melhor ter sinceramente 5 escudos úteis do que 100 não usados. Fora que com mesmo tamanha variedade de habilidades, iremos ver ele usando no máximo umas 3 ou 4. Particularmente isso é algo extremamente mal utilizado em Tate no Yusha e seria uma mecânica muito mais interessante se fosse um jogo do que um anime ou novel de fato. Só para não esquecer, as outras armas cardeais dos outros heróis funcionam de um modo similar também. Mas tirando esse ponto de armas lendárias, todas as outras magias ou poderzinhos aqui presentes são todos genéricos. É cura genérica, é corte genérico, é tudo genérico que você consegue encaixar nesse tópico. E isso acaba transpondo para as batalhas da obra também, onde não sei nem como pôr em palavras. Bom, elas simplesmente são sem graça. Os inimigos enfrentados não têm um pingo de carisma, tirando uma luta ou outra, claro. E as magias que podiam engrandecer o quesito batalha simplesmente não se destacam. Tá, a Virgem de Ferro é uma habilidade até legal, mas tirando ela, todas as outras presentes são sem graça. Mas tirando isso tudo, temos um problema que se destaca mais, que são os personagens. Galera, tirando o Naofumi e as pessoas que gostam dele, parece que ninguém é um personagem minimamente interessante nessa obra. E isso é muito estranho. Ou o cara é burro, ou é inconsequente, ou ele faz as coisas de boa vontade e acaba fazendo merda. E temos ótimos exemplos que podemos aplicar nesse tópico, que são os outros 3 heróis. O herói da lança é um gado burro, mas de bom coração, que acaba sendo, no final do dia, apenas manipulado pela Melt para ter os confrontos com Naofumi. Já o herói da espada é um cara metido a Kirito, é inconsequente e pelas ações dele, pessoas morreram. Mas o bom é que quando ele percebe o que fez, ele de fato se sente mal. Também, ele acaba sendo o primeiro herói que se aproxima do protagonista. E temos o herói do arco, que sinceramente é o pior de todos. Esse moleque é metido a um Che Guevara fundido com Robin Hood. E essa combinação nada agradável cria essa desgraça. É um personagem arrogante, egocêntrico e que nunca irá aceitar os seus erros. Ele faz revolução e no fim do dia acaba fudendo ainda mais a situação. Tirando esses 3 patetas aí, temos uma drupinha dinâmica que acaba assumindo meio que o antagonismo da primeira temporada, que é a Melt e o seu pai, o rei. Basicamente eles odeiam o herói do escudo. E tudo que eles puderem fazer para destruir a imagem, a moral e a pessoa do Naofumi será feito. É simplesmente bizarro o quanto eles odeiam o herói do escudo, porque é muito infundável o ódio que eles têm. E as atitudes cometidas não cabe, sabe? E sim, a cena do julgamento deles é satisfatória demais, mesmo sendo uma cena bem problemática. E não é pelo motivo que você está pensando. Segura no vídeo aí que já a gente fala disso. E claro, não podemos esquecer de falar dele, Naofumi. Ele com certeza faz parte de alguma associação anti as drogas. Afinal, ele é o Naofumi. Ai, falar isso é bem vergonhoso, na moral. Basicamente, depois de ser traído, ele muda drasticamente a sua personalidade, sendo agora agressivo, arrogante e não ligando para o que os outros pensam dele. Mas lá no fundo, ele ainda é uma pessoa boa. Ele até finge que não liga para o que está acontecendo ao redor dele, mas no final ele sempre ajuda. O design dele é provavelmente o único de fato bom na obra, com seu icônico escudo e essa grande capa verde, que acaba sendo um design bem simples, mas ao mesmo tempo bem legal. Ainda falando de personagens, temos o grupo do Naofumi. E aqui nós temos um problema, mas tipo um problema bem grave. Tirando o fato da Filó e a irmã da Melt serem 2 personagens qualquer coisa, desprovidas de qualquer qualidade em questões narrativas, temos pelo menos uma personagem que tenta salvar o grupinho. Temos a Raftalia. Na Raftalia temos vários problemas diferentes. E vamos falar um por um com calma, beleza? Primeiramente, temos o lance de escravidão. Tate no Yusha provavelmente foi a obra que espalhou para a grande massa sobre o sistema de escravos em obras isekais ou de fantasia. Nessas obras tem uma certa romantização do quesito escravidão. Quando tiver um escravo,
ela sempre será uma garota que irá tratar o protagonista como seu salvador e vai se interessar romanticamente por ele. Esses quesitos podem fazer pessoas não familiarizadas com isso ficarem horrorizadas. E pessoalmente, eu não culpo isso, porque é um pouco bizarro mesmo. Se pararmos para pensar que esse lance de escravidão tem um certo significado referente a um certo desejo otaku japonês, fica bem bizarro mesmo. Que nesse vídeo não será tratado, beleza? Ok, que narrativamente em Tate no Yusha faz total sentido. Afinal, ele foi traído, não confia mais em ninguém e também ninguém quer fazer grupo com, teoricamente, um criminoso. Então, ele ter uma pessoa que não pode o trair encaixa muito bem. E isso poderia ter um final bem bacana, dela parando de ser escrava dele, no momento em que se abre e aceita as pessoas ao seu redor. O foda é quando esse momento acontece e ela volta a ser escrava dele e fala um dos diálogos mais vergonhosos da indústria dos animes. Tirando toda essa parte polêmica referente à escravidão, temos o verdadeiro problema da Raftalia. Ela cresce. Aí você fala, sim, e daí? Quando ela era pequena, tinha uma relação de pai para filha, e isso era muito bonito. A figura daquele homem recém-traído, cuidando de uma criança, é muito linda. E também, graças a isso, ele vai reaprendendo a confiar nas pessoas. Como uma figura mais velha também, ele vai ajudando ela a perder o medo, a se tratar melhor, e por aí vai. Claro, no começo, ele tratava ela apenas como uma ferramenta, mas isso vai mudando. Pelo menos até ela crescer. Jogue tudo que eu falei anteriormente na lata do lixo e bote o trama de ai, eu gosto dele, mas ele só me enxerga como uma filha. Cara, tá de sacanagem com minha cara? E nisso é criado uma personagem desprovida de personalidade própria, rasa, que só vive pra babar o Naofumi. E não. Não é só a Raftalia que é rasa, não. Os personagens todinhos aqui são rasos. Parece que ninguém tem motivação pra fazer nada. As coisas só acontecem na obra porque sim. Tirando as ondas, 90% do tempo não acontece nada de relevante no mundo. E quando mais paramos para pensar, mais estranho isso fica. Aqui nesse outro mundo, teoricamente estava acontecendo uma treta política e simplesmente essa informação não tem peso nenhum quando ela é mostrada, porque simplesmente não afeta nada. Tem outro ponto que também é mal utilizado relacionado a isso, que é os 4 heróis, basicamente eles vieram de 4 Japões diferentes. E sabe qual é legal? É que não serve pra nada também. Afinal, isso não é explorado. Falando em coisas não exploradas ou rasas, tem as ondas. Cara, as ondas são tão rasas, são tão sem graça, que até certo ponto elas também são mal exploradas. E chega um ponto em que aparecem outros heróis de outras dimensões para enfrentar nossos protagonistas, e você apenas fica, ok, legal. Cara, que desgraça tá acontecendo aqui? Claro, tudo o que eu falei anteriormente é explicado depois na obra. Mas sabe qual é o problema? É que tudo isso fica ofuscado por uma simples coisa: vingança. A gente não assistiu Tate no Yusha por onda, por trama político, nem esse enchimento de linguiça não. A gente só quer ver o Naofumi provando a sua inocência e a justiça sendo feita. E de fato, isso acontece. A cena quando acontece é muito gratificante, é muito legal mesmo. Mas o problema é que o único ponto que é realmente interessante aqui termina logo na primeira temporada. E com isso feito, o que resta de interessante aqui? Nada! E olha que tem 20 volumes lançados da novel, com mais chegando por aí. Sinceramente, se a obra tivesse acabado com o Naofumi partindo com seu grupo, com a sua inocência provada, rumo ao horizonte ao pôr do sol e mostrasse, e assim termina Tate no Yusha. Porra, seria um final muito legal. Infelizmente, esse treco continuou. Só para não dizer que tudo aqui é ruim, tem pontos legais sim. A sua produção, mesmo com cortes em cenas bem legais da obra original, na maioria é bem competente, trazendo uma consistência gratificante nos episódios. Infelizmente, as batalhas aqui acabam não sendo tão legais, pela falta de emoção que elas passam. E por mais que tenha uma produção ok, a direção acaba não entregando tanto. O modo que as cenas são dirigidas, tirando o primeiro episódio, e algum momento aqui e ali, não se destaca. Tate no Yusha também tem uma trilha sonora animal, que infelizmente quase não aparece, porque o diretor não sabe encaixar. Sinceramente, se você botar qualquer editor médio motivado, botar uma soundtrack pra tocar melhor que esse cara, as cenas simplesmente não conseguem entregar porque o miserável não bota música.
É um puta potencial desperdiçado. E nesse vídeo, mesmo que eu tenha falado tantos pontos ruins, e eu fiquei também reclamando um monte, não significa que a obra é ruim não. É uma obra bem ok, sendo ela uma ótima porta de entrada para alguém menos familiarizado na área. Espero que tenha entendido a mensagem. Certo, eu falei e falei. E muito provavelmente vocês estão esperando eu falar sobre aquilo. E bom, a obra chegou. Nosso protagonista, como sabemos, foi traído, acusado injustamente, e isso fez ele ficar com raiva da pessoa que acusou ele falsamente. É óbvio, qualquer um na situação dele ficaria assim. A partir disso, essa obra começou a ser acusada de defender homens que teoricamente estão sendo acusados injustamente, que é o mesmo caso do protagonista. E com isso veio a problematização de que, olha só, essa obra tá defendendo esses abusadores. Primeiramente, sim, acontecem acusações falsas no nosso mundo. E em nenhum ponto Tate no Yushia tenta mostrar que isso não existe. Ele só mostra que, especificamente, em alguns casos, como o do próprio Naofumi, podem ser falsos. Onde eu quero chegar? Bom, aconteceu. O Shield Hero aconteceu no mundo real. De modo até meio irônico, com pouco tempo do lançamento do anime, aconteceu o caso do Neymar, onde literalmente uma mulher acusou ele de abuso e ele estava prestes a perder tudo que conquistou. Mas ele provou a sua inocência, gerando vários memes e comparações com a obra. Eu não tenho nem palavras para falar aqui. É a vida imitando a arte, rapazes. Conclusão. Se você não for um cara que fica sendo crítico e chatão em vários assuntos, com certeza é uma obra que vai te divertir. Tate no Yushia está completamente dublado na Crunchyroll. E que dublagem, meus amigos. Particularmente, eu adoro o dublador do Naofumi. A atuação de voz que ele faz... simplesmente é perfeita. O cara entrega demais o personagem. Se você se interessou e quiser assistir, eu recomendo dublado. Com certeza você não vai se arrepender. Obrigado por assistir até aqui e eu espero que eu não tenha ofendido ninguém. Afinal, esse estilo de vídeo costuma trazer bastante discordância, principalmente pra galera que gosta da obra. Mas é isso aí, pessoal. Valeu, falou!